galera, a gente segue nos nossos vídeos de 10 minutos, essa é a nossa proposta, Direito Constitucional 10 minutos, professor Caldeira, a gente segue aí dizendo sobre o artigo 37 ainda da Constituição Federal. Vocês vejam aí, se têm acompanhado as nossas aulas, é um artigo que demanda muito cuidado, porque tem incidência grande nos concursos públicos e provas da ordem, maiormente se tratando em administração pública. A gente está tratando de uma matéria agora muito sensível, que é a questão de ultrassensibilidade, que é a questão financeira, né? A questão da remuneração dos servidores públicos. Então, voltando só para relembrar a aula passada, o artigo 37, caput da Constituição Federal, aponta para nós os princípios basilares, os vetores de interpretação, de exegese de todo o texto constitucional. Não é só para a administração pública, vale para todo mundo, que são os princípios da legalidade, da moralidade, da publicidade dos atos, né, administrativos em geral, da eficiência administrativa, da publicidade dos atos. A gente está vendo hoje no Brasil a necessidade urgente e cabal de se observar o mais rápido possível a questão da transparência dos atos administrativos. E, na sequência, o inciso 10, nós já estamos no inciso 10, varrendo o texto constitucional para provas e concursos, diz o seguinte, vai falar sobre a remuneração dos servidores públicos. Em síntese, diz o seguinte o texto: a remuneração dos servidores públicos e o subsídio, cuidado aí com o português, cuidado com os concursos públicos, não é subsídio, e sim subsídio, de que trata o parágrafo 4º do artigo 39, diz o texto, veja lá, grifa aí, quem está estudando, somente poderão ser fixados por lei específica, observada, isso aí vai cair em concurso, como eu vou demonstrar no final dessa aula. Aí eu já vou indicar aonde caiu, em que prova caiu, por exemplo, esse inciso especificamente. Por lei específica, observada a iniciativa privativa de cada caso. Assegurada, aí vem um princípio, a chamada revisão geral anual, galera. Sempre na mesma data, tá? E sem distinção de índices. Sem distinção de índices. Vejam só, o que é importante aqui, está frisando para vocês. O texto, então, traz um vetor de interpretação, uma determinação onde que existe a necessidade, a obrigatoriedade de uma chamada revisão geral anual dos vencimentos dos servidores públicos, e isso tem que ser por lei específica e na data, na mesma data. Tá? Por que existe isso? Para manter a integridade dos vencimentos. Né? Aí vocês podem falar, nossa, mas o país está passando por dificuldades, etc. Sim, mas se não tivéssemos uma determinante desse tipo no texto constitucional, poderia haver uma depauperação, um descrédito na questão dos serviços públicos e denegrindo aí a imagem, a questão dos servidores públicos. Então, o legislador Constituinte de 88 achou por bem salvaguardar essas correções. Não significa necessariamente aumento salarial, mas uma verificação geral, anual, para manter, né? Para manter aí a integridade dos chamados vencimentos dos servidores públicos. A súmula 682, já vou passar nos slides para vocês, súmula 682 do Supremo Tribunal Federal nos diz o seguinte, que não ofende a Constituição Federal correção monetária no pagamento, por exemplo, com atraso dos vencimentos dos servidores públicos. Isso é o que diz a súmula 682 do Supremo Tribunal Federal.
Nessa linha ainda de raciocínio sobre esse inciso, esse dispositivo que a gente está comentando rapidamente, súmula também 679 do STF, que diz o seguinte ainda sobre os vencimentos dos servidores. A fixação dos vencimentos dos servidores públicos não pode ser objeto de convenção coletiva. Por que não pode ser objeto de convenção coletiva? Porque nós não estamos tratando aí da CLT. Tá? Não é um contrato de trabalho. O servidor público, ele presta concursos públicos, estou falando dos servidores públicos titulares de cargos, por exemplo. Eles prestam concurso público, preenchem todos os requisitos do edital e depois ele é nomeado, toma posse e entra em exercício nesse cargo. A questão remuneratória, ela deve ser então firmada, a questão por lei. Tá? Existe todo um regramento de direitos e garantias. Por exemplo, a questão dos servidores públicos federais. Tá? Servidores públicos civis, né, federais, da União, por exemplo. A Lei A8.112 de 1990. Essa lei ela vai tecer todos os direitos, garantias, deveres dos servidores públicos. Então, o regime jurídico a que eles estão submetidos é por lei. Essa lei que é federal, essa lei que é voltada especificamente para esses servidores públicos, essa lei ela vai regulamentar toda a questão dos direitos e de suas garantias. Também é importante a gente salientar aqui a súmula 339 do Supremo Tribunal Federal, ainda falando de vencimentos, que diz que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função a legiferante, né, de fazer leis, aumentar vencimentos dos servidores públicos, sob o fundamento aí de isonomia. Tá? Bom, por que não cabe ao Poder Judiciário? Não cabe porque ele não teria a chamada função de lei, de legislador. Né? Não tem a função de legislador. Tá? Depois nós vamos dar uma estudada também com vocês a questão da iniciativa reservada de remuneração, da questão da remuneração. Quem que pode aí iniciar o chamado projeto, né, o procedimento legislativo para a confecção da lei que vai estar regulamentando a questão remuneratória dos servidores. Bom, já eu venho com vocês, jurisprudência em slides. Aguarde aí, um segundo. Então vejo vocês aqui agora, jurisprudência, súmulas do STF relativas aí ao comentário, né, ao dispositivo que estamos comentando com vocês. Novidade aí, 2014, maio de 2014, decisão recente do STF, decisão administrativa do Tribunal de Justiça, Rio Grande do Norte. Vejam só, extensão de concessão de gratificação de 100% aos agravantes aos servidores do Tribunal de Justiça. Diz, a extensão da gratificação contrariou o inciso 10 do artigo 37, que nós estamos comentando com vocês, pela inobservância de lei formal. Lembra que determina a existência de lei formal? Promovendo a equiparação remuneratória entre servidores, contrariando também aí o artigo 37.13 da Constituição da República. Isso aí está no ADI 3202, relatora ministra Carmen Lúcia, o julgado, como eu disse no início, 2014. Outro, reestruturação de carreira, aumento, dedução da revisão geral anual, possibilidade. O texto normativo inserido do artigo 37.10, que estamos comentando, não impede a dedução de eventuais aumentos decorrentes da reestruturação da carreira, criação e majoração de gratificações e adicionais ou de qualquer outra vantagem inerente ao respectivo cargo ou emprego da revisão geral de vencimentos. Isso aí está no RE 573/316, agravo regimental, o relator ministro Eros Grau. O julgamento é um pouco mais antigo, de 2008, novembro de 2008, mas está bem atualizado ainda. Em tema de remuneração dos servidores públicos, estabelece a Constituição o princípio da reserva de lei. É o outro princípio que está lá no artigo 37, inciso 10. É dizer, em tema de remuneração dos servidores públicos, nada será feito senão mediante lei.
Então demanda lei. Lei específica. Artigo 3710, artigo 51, inciso 4º, 52, 13. Inconstitucionalidade formal do ato conjunto 1 de 5 de novembro de 2004 das mesas do Senado e da Câmara dos Deputados. Cautelar deferida, isso aí está no ADI 3369, relator ministro Carlos Veloso, julgamento de 2004. No mesmo sentido, um julgado mais recente, de 2011, o AO 1420, relatora ministra Carmen Lúcia, o julgamento agora é de 2011, primeira turma. Bem, questão agora, pessoal, de concurso relativo a esse dispositivo que estamos comentando com vocês. Às vezes nós trazemos de concursos públicos, às vezes questões da ordem, sempre sobre a temática. No caso aqui, ainda TRE Goiás 2008. Vamos lá. Está um pouco pequena a letra, mas eu vou ler para vocês. Com relação ao sistema remuneratório dos servidores públicos, assinale a opção correta. Então nós temos a linha A, vencimento é o somatório de várias parcelas indenizatórias ao que o servidor faz jus em decorrência de sua situação funcional. Aí incluídas as vantagens pecuniárias, como adicionais e gratificações. Poxa, será que é essa? Vamos dar uma olhada. A linha B, questão B. A remuneração dos servidores públicos somente poderá ser fixada por lei específica. E sua alteração só se dará por decreto de iniciativa do chefe do executivo da respectiva unidade da federação, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Está próximo, né? Está próximo ao texto da Constituição. Vamos ver se é essa. Questão C. A Constituição Federal determina que os ministros de Estado, os membros do Ministério Público, os integrantes da Defensoria Pública e da Advocacia Pública, assim como os servidores públicos, policiais, entre outras categorias, serão obrigatoriamente remunerados por subsídios a serem pagos em parcela única. Opa, está mais se aproximando. E, por fim, o D, a linha D, ou questão D, o teto remuneratório dos servidores públicos nas esferas federal, estadual, municipal, é o mesmo para todos. Será que é isso, hein? Os servidores, o mesmo teto para todos? E corresponde ao subsídio dos ministros do STF, estando vedado o estabelecimento de tetos específicos. Ai, 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 vamos ver. Já comentando essa questão, ou as questões, a linha A, ou questão A, está equivocada, e o fundamento, é só vocês darem uma olhada depois com calma, está no artigo 40 da Lei 812 de 90, lembra? É aquela lei que fala sobre o estatuto, o regime jurídico de servidores públicos civis da União. A B está equivocada também, é só olhar o texto que nós comentamos hoje, artigo 3710, e vocês vão verificar que não bate, né? Não bate. Por isso que é importante a leitura, principalmente para as primeiras fases, que cai muito fase objetiva, né? No caso, ipsis literis, o que está na Constituição Federal, é importante, e vocês vão verificar que não bate, né? E a remuneração dos servidores públicos somente poderá ser fixada por lei específica, e sua alteração só se dará por decreto. Dá uma olhadinha depois lá que vocês vão verificar que não está batendo. Evidentemente, a questão está equivocada. Com o tempo, de tanto ler a Constituição, essas dicas vão sendo assimiladas e vocês vão ter mais facilidade, né, para fazer esse tipo de questão de ir bem nas provas, né? O gabarito aqui no caso é C, né? É o C. Vamos ver o que está errado na D. O teto remuneratório dos servidores públicos na esfera estadual, municipal, seria o mesmo para todos os servidores? Não, né? O fundamento é o artigo 3711, nós vamos ver na próxima aula. E aí é isso que eu queria falar com vocês hoje. Obrigado, valeu galera. Gabarito então, letra C.